Olá a todos e todas, meu nome é Maurício Pastor, estamos aqui eu e a nossa amiga pedagoga Ana Morello. Nós somos do Núcleo de Cooperação Pedagógica com os municípios, aqui da Diretoria de Educação da SEED, e nós vamos falar hoje a respeito da função ser pedagógico e os estudantes com dificuldade de aprendizagem no processo de transição. É um grande prazer estar com todas e todas vocês aqui. Aqui nós temos nessa nossa live, além das equipes dos núcleos regionais de educação, temos também as participações das escolas municipais, as escolas de 1º ao 5º ano, do ensino fundamental, temos aqui as escolas da rede estadual também, pois nós estamos tratando aqui de uma iniciativa que é a articulação pedagógica do ensino fundamental no Paraná. Tem alguns aspectos importantes para falar disso, mas é bem importante dizer que, nesse momento, várias instâncias da Secretaria de Estado da Educação estão participando desse movimento de articulação. Nós temos junto conosco o Departamento de Educação Especial, o Departamento de Acompanhamento Pedagógico, nós do Núcleo de Cooperação Pedagógica com os municípios, todos da Diretoria de Educação, da DEDUC, mas também tem outras instâncias da SEED participando conosco. O Departamento de Governança de Dados Educacionais cooperou bastante, principalmente para esse tema de hoje, que é o desenvolvimento dessa nova função, a função ser pedagógico dentro do sistema SERI já conhecidos de todos nós. Então, nós vamos iniciar aqui essa parte hoje, essa live inicial, desse conjunto de 5 lives que vão acontecer durante essa semana e que vão falar desses aspectos bastante importantes desse início de trabalho que nós estamos fazendo de institucionalização das ações e encaminhamentos relacionados ao processo de transição como proposta para a articulação pedagógica dos anos iniciais e finais do ensino fundamental. Essa é uma parte importante, é um dos objetivos desse grande programa que foi iniciado, esse programa de cooperação com os municípios, que é o programa Educar Juntos, que foi instituído pelo decreto 5857 de 2020. Então, essa é uma ação importante, é uma ação que está diretamente relacionada com essa articulação pedagógica no ensino fundamental dos estudantes que saem das escolas municipais e vão para as escolas estaduais do 5º para o 6º ano. E essa função ser pedagógica, ela abrange muito mais que isso. Vai abranger a totalidade da etapa da educação básica. Educação infantil, ensino fundamental, ensino médio, mas nesse momento o nosso foco principal serão as questões relacionadas às informações dos estudantes que estão no 5º ano e vão estar no 6º ano do ensino fundamental nas escolas estaduais do próximo ano. Então, objetivamente, como é que nós vamos colocar na prática essa institucionalização da articulação pedagógica do ensino fundamental? Aqui nesse quadro nós podemos ver o como isso vai ser, como isso vai acontecer na realidade, né? O primeiro passo é o que nós vamos fazer hoje aqui, que é o sistema SERI. Falar a respeito dessa nova função, a função SERI pedagógica no sistema SERI, o sistema SERI que já existe, essa é uma nova função, e essa nova função está relacionada especificamente aos estudantes com dificuldade de aprendizagem, aos estudantes que não são público da educação especial. A educação especial tem um tratamento já muito bem definido, um tratamento que a nossa equipe da educação especial vai tratar disso, vai falar a respeito disso com todos nós, né, ainda nesse conjunto de lives que nós estamos. Então, hoje nós vamos falar especificamente a operação dessa parte do sistema, que é a função ser pedagógica, introduzir ali as informações referentes aos estudantes que têm dificuldade de aprendizagem e o que aprenderam também, né? Porque nós vamos ver aqui no relatório, nas marcações que nós fazemos no sistema, todas as questões relacionadas não só à dificuldade de aprendizagem, os encaminhamentos que esses estudantes tiveram, mas também o que eles aprenderam ali no relatório. Nós vamos falar da inserção desse relatório em PDF, os conteúdos que ele tem, até onde os estudantes aprenderam, né? Quais são
são as situações que devemos dar mais atenção para os estudantes que estão saindo do 5º ano e indo para o 6º ano. Dentro desse como também, no nosso segundo item ali, nesse protocolo de ações, esse conjunto de ações que compõem esse processo de articulação no ensino fundamental, incluindo aí a questão da normatização disso, as orientações e as instruções. A primeira orientação já que constitui essa institucionalização foi emitida esse ano, é a orientação 1 de 2021. Ali nessa orientação já tem esses aspectos gerais a respeito desse momento importante, que é a articulação pedagógica, a forma de sugestões para se elaborar um relatório, o que fazer, as ações entre as escolas municipais e estaduais. E agora nós vamos entrar nas questões mais específicas. Essa forma de fazer o registro, que é o tema principal de hoje. Mas tem também o nosso quarto item ali, o caderno de ações pedagógicas articuladas, Secretarias Municipais de Educação, Secretarias Estaduais de Educação, são proposições para articulação pedagógica do 5º para o 6º ano, um material que já está sendo feito em conjunto desde o ano passado, desde as formações realizadas com as Secretarias Municipais de Educação, as contribuições que os gestores já deram para essas ações práticas, do que fazer então de prático nessa situação de transição do 5º para o 6º ano. O que fazer com os estudantes lá no 5º ano, sugestões para o 6º ano e essa inter-relação do 5º para o 6º ano. Esse material, então, está sendo elaborado com a participação das representações das Secretarias Municipais de Educação, indicadas pela Undime, inclusive, e esse material já estará disponível para acesso e para a utilização já no âmbito do material dos dias de estudo e planejamento, que vai ser disponibilizado pelo Núcleo de Cooperação Pedagógica com os municípios, por meio do nosso espaço na internet ali, até o dia 15 de janeiro, para que todos já tenham essas informações para fazer o trabalho já inicial, esse trabalho que se inicia agora, um momento muito importante do registro das informações, já vamos falar especificamente sobre isso, mas ele tem o desdobramento muito importante nas escolas estaduais no ano que vem. Então esse material já vai estar disponível e ao longo do ano, quando esse material já estiver totalmente diagramado ao longo de 2022, disponibilizar uma encadernação, um fascículo dessa obra para cada escola da rede municipal e da rede estadual também. E dessa forma a gente vai materializando essa política educacional, essa política de cooperação com os municípios, essa política articuladora do ensino fundamental. Não podemos deixar de esquecer também, nós estamos falando aqui dessas lives, né, de formação, dessa semana que nós estamos aqui, mas no ano que vem vamos trabalhar especificamente com relação à formação dos professores do 5º e do 6º ano, professores das Secretarias Municipais de Educação, professores da Secretaria de Estado de Educação, juntos na mesma formação, para entenderem, para discutirem, debatermos melhor esses processos e as suas questões específicas desse momento, trocarmos os nossos conhecimentos, o que os professores do 5º ano têm a dizer, o que os professores do 6º ano têm a dizer também, para contribuir nesse processo, equipes pedagógicas, gestores, enfim, todo esse conjunto de instâncias que trabalham no ensino fundamental. Também a formação de professores do programa Mais Aprendizagem, um importante programa de formação da Secretaria de Estado da Educação, vai atuar também nesse conjunto de ações articuladoras e a formação das equipes gestoras, né? Diretoras de escolas municipais, estaduais, equipes pedagógicas que vão atuar, subsidiar os professores e professoras lá na sala de aula para que a gente consiga, nesse momento de transição, trabalhar com esse tema especificamente. Como eu disse, a gente já pode visualizar aí a capa, né, do nosso caderno de transição do 5º para o 6º ano do ensino fundamental, ações pedagógicas articuladas. Então, vai ser esse o rosto, né, a capa desse material que vai estar disponível já na semana, nos dias de estudo e planejamento, e também no ano que vem para todas as escolas, esse caderno que traz subsídios teóricos, não traz só as questões das ações, principalmente as questões das ações, né? Mas também ele traz subsídios teóricos e práticos para definição de ações relacionadas ao processo de transição. Então ali está toda a fundamentação que sustenta essa ação nesse momento, né? E quem vai participar dessa articulação toda, né? Como eu disse, aqui pela Secretaria,
um conjunto de instâncias variadas na Secretaria trabalhando nesse sentido, né? As secretarias municipais de educação, nesse momento importante, junto com os nossos técnicos, as nossas representações do Núcleo de Cooperação Pedagógica nos nossos 32 núcleos. Essas equipes que estão atuando junto com os municípios o tempo todo têm uma ação importante para mobilizar, para subsidiar as equipes municipais de educação nesse trabalho e que hoje, na nossa live de hoje, está bastante especificado que é registrar as informações dos estudantes com dificuldade de aprendizagem no sistema seripedagógico. Então, aí está a importante participação das instâncias da SEED, das secretarias municipais de educação, dos núcleos regionais de educação, e a partir do momento que os estudantes vão para o 6º ano do ensino fundamental, a rede estadual de ensino, com as ofertas que a rede estadual de ensino tem para ofertar para esses estudantes e poder atuar. Com essas informações que antecipadamente estão sendo introduzidas no sistema SERI, na função seripedagógico, quando o estudante estiver já lá no 6º ano, iniciando ano que vem, as equipes pedagógicas já com toda essa informação na mão, já articulada com as ofertas do Estado, poder atender de pronto os estudantes, tendo essa informação já sistematizada no nosso sistema SERI. Então, é um início agora dessa institucionalização. Porque anteriormente, antes desse nosso momento, nesse nosso marco aqui, já outras redes municipais e iniciativas isoladas, alguns núcleos, né, escola com escola, já tratavam, já se preocupavam em fazer essa transição por conta própria, eventualmente ou até sistematicamente, mas na rede toda, nos 32 núcleos, envolvendo todas as escolas municipais, todas as escolas estaduais, é a primeira vez. Estamos iniciando agora, então, essa institucionalização, e ela vai precisar ser lembrada, trabalhada. A nossa atuação vai precisar ser todos os anos, todo o tempo nós precisamos desta atenção, é necessário dar essa atenção para esse processo de transição. Por isso, essas ações, essas estratégias que estão sendo institucionalizadas por meio dessa política de cooperação, o tempo de realização dela é periódico, porque, como nós vamos ver, à medida que vamos conhecendo essa função seripedagógica, esse item, desse conjunto de ações da articulação pedagógica com os municípios, nós vamos poder ver que essa função nos permite conhecer, saber das informações dos estudantes a todo o tempo e em toda a vida escolar do estudante, desde lá da educação infantil, nos anos iniciais, anos finais do ensino fundamental e ensino médio. À medida que a gente vai usando o sistema, vamos compreendendo o conjunto de possibilidades que ele nos oferta. Nós estamos aqui, como eu disse, com foco na transição do 5º para o 6º ano, falando que a principal ação agora é o registro das informações dos estudantes no 5º ano, para que essas informações sejam utilizadas no 6º ano, mas vamos ver que a função seripedagógica nos oferta muito mais que isso. E ao longo dos anos, esse conjunto de informações consolidadas vão nos permitir analisar outras transições, verificar outras possibilidades de ação para que os nossos estudantes, os estudantes da rede pública de ensino e da rede particular que ingressam também no ensino público possam ter aumentadas as suas chances de sucesso. Então, eu vou aqui, junto com a Ana Morello, tratando aqui da parte prática de como usar o sistema. Certo, Ana? Vamos lá? Isso. Então, acho importante a gente só evidenciar para quem que para que público, né? Para que aluno é essa funcionalidade, que a gente desenvolveu essa funcionalidade. É para o estudante que tem dificuldade de aprendizagem, que apresentou durante o ano letivo algum tipo de dificuldade que pode influenciar no seu rendimento, tá? Então, é esse aluno que é público desse trabalho com o SERI pedagógico e com o campo dificuldade de aprendizagem que a gente vai ver daqui a pouco. Não é o estudante que tem laudo, né? Como até a
a Cláudia, da Educação Especial, falou na semana passada, não que o estudante da Educação Especial não tenha dificuldade de aprendizagem. No entanto, a gente já tem uma forma de identificação dele no sistema. E a gente precisa identificar aqueles estudantes que têm dificuldade para começar um trabalho de forma mais ágil, sem esperar aquele tempo todo do diagnóstico. Às vezes se passa 2, 3 meses até que a gente tenha conhecimento, né, desse estudante, da dificuldade que ele tem, para depois a gente começar, então, a atuar de forma mais concreta. Então, é para esse estudante que tenha dificuldade, que possa ter demonstrado essa dificuldade de aprendizagem no processo daquele ano, né? Porque todo o registro vai ser anual e a gente vai ver que ele está atrelado ao histórico de matrícula, como o Maurício falou agora há pouco. Ou seja, daqui 10 anos eu vou ter uma possibilidade de registro dessa época, todo esse tempo de escolarização desse estudante. Né? Se eu começar com os registros dele lá no infantil 4, né, eu vou conseguir lá ao longo dos 10 anos que ele tenha registros até o 7º. Então, veja como pode ser rico, né, a contribuição desse histórico desse estudante durante o seu processo de escolarização. Como a gente pode ver aqui no slide, a gente tem alguns âmbitos, né, de ação com relação à transição. Então, com relação à organização do trabalho pedagógico, o atendimento às especificidades, que está relacionado ao público-alvo da educação especial, e por isso que as meninas da educação especial vão conversar com vocês na quarta e na quinta-feira, para falar um pouquinho sobre essas especificidades. A questão do processo de ensino-aprendizagem e de desenvolvimento, né, desse estudante. Os encaminhamentos que são necessários a partir de um determinado diagnóstico ou, né, a partir do momento que a gente identifica determinadas situações, e o currículo, que é a ponte que faz exatamente, que dá essa ideia de continuidade, que precisa ser trabalhado numa progressividade, porque eu não tenho 2 etapas, né? Eu tenho uma única etapa com 2 fases diferentes, mas que precisam trabalhar numa mesma perspectiva. Então, qual é o objetivo dessa função, dessa nova funcionalidade? Por que funcionalidade? Porque quando a gente pede acesso ao SERI, vocês precisam solicitar esse acesso com a função consulta mais pedagógico. Por isso que a gente chama da função SERI pedagógico, tá? É quando o pedagogo vai conseguir acessar o sistema, vai poder consultar as informações que estão disponíveis no sistema e vai poder inserir informação especificamente no campo de ensino-aprendizagem. Quando a gente tem essa função SERI pedagógico, a gente não consegue mexer em nenhum tipo de cadastro, de endereço. Isso é especificidade do secretário da escola, tá? A gente, enquanto pedagogo, vai poder fazer essas alterações naquele campo destinado ao processo de ensino-aprendizagem. Outra coisa que é importante ressaltar é que o sistema não vem como um trabalho a mais para a equipe pedagógica e para o pedagogo da escola, tá? Ele é só um lugar de registro daquilo que já é feito dentro da escola, tá? Porque até hoje o que a gente tem? A gente tem as fichas de atendimento individual, que a gente organiza lá no começo do ano, marca todos os atendimentos, as conversas que a gente tem com o estudante. Quando a gente faz algum tipo de encaminhamento, a gente marca. Se faz uma ata, a gente marca naquela fichinha. A ideia da gente ter essa funcionalidade é para que a gente consiga inserir essas informações no sistema e não perdê-las ao longo do processo de escolarização. Então, se eu fiz o encaminhamento para psicologia no ano anterior, eu vou conseguir acessar isso no ano seguinte, se eu tiver, no caso, porque o que acontece hoje? As fichas de atendimento individual ficam junto à escola, né? Então, se o estudante migra de uma escola para outra, ou de uma rede para outra, seja particular ou seja pública, eu perco essas informações. E aí a gente tem todo um trabalho de entrar em contato com essas escolas para verificar o histórico, para verificar se foi feito algum tipo de atendimento, enfim. Tá? Então, a ideia do SERI pedagógico, né, desse campo dentro do sistema, é justamente facilitar, agilizar o trabalho do pedagogo, no sentido de registro das informações e também acesso a essas informações, independente do local de matrícula do estudante. Então, de novo, acho que é importante a gente frisar, tá?
a gente não vai inserir nesse sistema, nesse campo ensino-aprendizagem, o estudante que tem laudo, o estudante que é público-alvo da educação especial. Esse campo, ele é para os estudantes que apresentam dificuldades de aprendizagem no processo. Então, o que ele facilita para a gente? O compartilhamento de informações, a identificação prévia das dificuldades, a continuidade nos atendimentos. Se eu verifico que no ano passado o estudante teve encaminhamento para oftalmo, para neuro e para psicólogo, eu só verifico com a família qual foi o retorno disso, se não tiver no relatório, né? E se eu preciso fazer mais algum tipo de orientação para a família ou receber a devolutiva desses profissionais que atenderam. Eu não preciso fazer o encaminhamento novamente para isso, né? Então, a ideia de ter essa continuidade, tanto nos atendimentos do aluno no sentido de médicos, né, extraescolares, quanto nos atendimentos que são realizados dentro da escola. Os atendimentos individuais, as salas de apoio, né? O trabalho com a corregente, que isso tem muito nos anos iniciais e que a gente não tem nos anos finais do ensino fundamental. E, principalmente, o acesso e o acompanhamento desse estudante ao longo dos anos. Eu consigo identificar pelo sistema quais foram os anos que ele teve de determinada dificuldade, né? Quais foram os anos que ele não teve, e eu consigo fazer um acompanhamento com muito mais qualidade depois disso. Então, agora, a gente vai mostrar como que é, né, esse sistema. A gente printou, a gente pegou as telas do sistema para mostrar como que funciona a navegação, tá? Então, a primeira tela que a gente tem acesso ao SERI é essa tela de login, tá? Que é usuário e senha. É o mesmo usuário e a mesma senha que vocês acessam o RCO, no caso do LRCO, no caso do estado, o LRCOM, no caso do município, tá? Para eu conseguir acesso, eu preciso ter cadastro lá no PIA, tá? Que é o Paraná Inteligência Artificial. Então, eu faço esse cadastro antes e depois solicito, porque é por meio desse cadastro que eu consigo fazer acesso a todos os sistemas que estão relacionados ao estado, que são públicos. Quando eu tenho mais de uma escola, vai aparecer, então, o município, no caso de eu ter 2 municípios, por exemplo, que eu trabalho lá em Colombo e em Curitiba. Então, eu vou ter Colombo e Curitiba para selecionar, ou vai aparecer só, no caso, Curitiba, ou só Colombo, ou, enfim, a cidade que a pessoa tem relação com a turma do SERI. Depois de selecionado o município, vai me abrir as possibilidades de escola que eu tenho vínculo, tá? Aqui, como nós temos acesso a várias escolas, tanto do ensino fundamental nos iniciais quanto finais, a gente tem essa listagem grande de instituições, tá? No entanto, para a pedagoga que atua em um único estabelecimento, vai aparecer só uma escola. Ou se 2 escolas, vai aparecer 2. Depois que eu logo, né, que eu seleciono a escola que eu quero, essa é a carinha lá de início, tá, do SERI. Vai aparecer aqui o nome de usuário, ou seja, quem está acessando o sistema, e vai aparecer também qual é a escola. E o ano que eu estou utilizando, porque eu também posso trocar o ano de verificação de informação, tá? Mas a gente vai sempre trabalhar no sentido de identificar o ano que a gente está, por exemplo, agora que é 2021, eu vou fazer a consulta em 2021 com dados de 2020, mas eu vou explicando isso ao longo da nossa fala. Então, como que eu faço para identificar, para poder fazer a inserção desses dados dos alunos no sistema? Eu vou até o menu ali no canto superior esquerdo, desço até ali no item Consulta Padrão, e seleciono por turma. Quando eu fizer isso, vai aparecer todas as turmas da escola, tá? Todas as turmas, tanto de escolarização, como de atividades de ampliação de jornada, como sala de recurso multifuncional, entre outras possibilidades, tá? É importante falar que esse campo só vai estar disponibilizado nas matrículas da escolarização, tá? Então, não vai estar aparecendo o botãozinho lá de ensino-aprendizagem
Nem nas turmas de ampliação de jornada, nas atividades de contraturno, mais aprendizagem, não vai estar disponível, tá? Onde vai estar disponível mesmo são nas turmas de escolarização, tanto da educação infantil, creche, tá? Desde a creche, lá desde 0 anos até os 5, ensino fundamental do 1º ao 9º ano, ensino médio do 1º ao 3º, no caso do regular, e da educação profissional, que a gente ainda tem, né, antes dessa mudança do ensino médio, a gente ainda tem 4 anos, vai aparecer nesses 4 anos. E educação de jovens e adultos também vai estar relacionado à escolarização. Eu escolho uma turma, né, no caso, um 5º ano, por exemplo, e esse 5º ano, quando eu seleciono a turma, vai me aparecer todos os alunos que eu tenho cadastrado nessa turma, que estão vinculados a essa turma, tá? Nesse caso aqui, é o 2º ano do 2º ciclo, então é o 5º ano, E. E aí eu consigo ver que nessa turma eu tive 40 matrículas, tá? Se a gente for ver, alguns já ainda estão matriculados, outros foram remanejados, outros pegaram transferências, foram transferidos, mas isso fica no sistema, vai acumulando no sistema. Eu escolho, então, um estudante e aí me aparece essa possibilidade de tela, que é o cadastro do aluno, tá? Que é todas as informações que são relacionadas a esse aluno. O nome dele, o CGM, que é o Cadastro Geral de Matrícula, ou seja, desde o momento em que ele é matriculado no SERI, ele tem um código, e esse código acompanha ele ao longo do processo de escolarização, independente do lugar onde ele esteja matriculado, desde que a escola utilize o sistema, tá? Qual é o tipo de documentação, a filiação, o endereço, contato. E aqui nessa tela, se ele é aluno da educação especial ou não. Ou seja, se ele tiver laudo, vai estar aparecendo aqui, tá? As meninas vão falar disso com mais propriedade depois na quarta-feira com vocês. Então, se tiver qualquer tipo de seleção aqui nesse campo do cadastro do aluno, a gente não vai conseguir lançar informação na dificuldade de aprendizagem, porque esse campo de dificuldade de aprendizagem não é para esse aluno que tem algum tipo de atendimento educacional especializado. Então, como que eu faço para acessar o campo? Eu vou lá em cima, quando eu acessar o cadastro do aluno, em cima tem algumas abas. Então, vou lá na aba Histórico de Matrículas e abro, então, quais foram as matrículas que o estudante teve desde o seu acesso a uma escola que utilizava o sistema SERI, tá? Então, ali a gente pode ver que essa aluna é uma aluna da educação especial, ela tem matrícula na sala de recurso multifuncional, lá nas séries iniciais, tá? E ela também tem a matrícula, logicamente, no regular, no 5º ano. Quando eu clico no botãozinho ali, ensino-aprendizagem, que para abrir o nosso campo, ele não vai permitir que eu acesse, ó. Ele vai me dar o aviso, estudante público-alvo da educação especial. Ou seja, eu não vou vincular a informação desse estudante, porque ele tem um outro atendimento, um outro encaminhamento que não é para esse estudante que tenha dificuldade. Por que a gente não permite, nesse caso, por que o sistema está fechado para a inserção da informação do aluno da educação especial? Porque a gente tem que ter uma forma de reconhecer esse estudante que tenha dificuldade, mas que não tem nenhum tipo de atendimento previsto na legislação, no caso, a educação especial. É um aluno que precisa de um atendimento diferenciado, precisa de uma identificação, de um apoio da equipe pedagógica e do professor em sala de aula. No entanto, a gente não tinha como reconhecer isso até então. Então, com essa funcionalidade, a gente vai conseguir identificar esses alunos. Nesse caso aqui, ó, é um aluno que não é da educação especial. Então, veja, todo o histórico de matrícula, então 2020, 2019, 20 e 21. Eu consigo acessar os dados de 2020 e consigo acessar o que foi inserido em 2019. Mas eu não consigo fazer alteração no que está lá dentro desse campo, tá? Eu consulto, mas eu não consigo modificar.
Então, eu vou no ano vigente, no caso 2021, e essa tela aqui, processo de ensino-aprendizagem, que vai aparecer. Veja, eu consigo fazer a alimentação do sistema a qualquer tempo. Eu vou marcando aquilo que eu fiz o encaminhamento ou aquilo que foi identificado enquanto dificuldade do aluno, aquele atendimento que foi realizado pela escola, e vou salvando as informações. Toda vez que eu fizer algum atendimento ou fizer algum tipo de encaminhamento, eu posso acessar o sistema e inserir essas informações de forma gradativa, até para que não fique tudo para o final do ano. Tá? Então, a ideia é que o sistema seja realmente alimentado e seja utilizado como um instrumento da prática pedagógica dentro da escola. Opa! Então, qual é o primeiro campinho ali, primeiro item daquela tela da dificuldade de aprendizagem? São as dificuldades que foram apresentadas no processo. Aqui a gente relacionou em matemática e português por conta da especificidade, tá, do conhecimento que está sendo descrito. Mas eu não tenho somente matemática e português trabalhando com a perspectiva desses conhecimentos que estão aqui descritos. A questão do raciocínio lógico matemático, por exemplo, eu posso trabalhar na educação física, eu posso trabalhar na arte, eu posso trabalhar, né, quando eu trabalho a música, principalmente. Então, são conhecimentos que estão relacionados a português e matemática, mas que não são de exclusividade deles. Então, no caso da matemática, a gente tem ali 3 opções: o raciocínio lógico matemático, as operações básicas, no caso, adição, subtração, multiplicação e divisão, e a resolução de situações problema. Na língua portuguesa, a oralidade, a leitura, a produção textual e a interpretação de texto. Então, eu vou ticando. Se eu verifico que o aluno tem dificuldade nas operações, eu vou lá e clico em cima ali no quadradinho das operações básicas. Se eu verifico que ele está com dificuldade em produção textual, eu vou lá e clico no campinho da produção textual. Os encaminhamentos, então, extraescolares, ou seja, aquilo que o aluno precisa fazer avaliação ou precisa de atendimento, para além daquilo que a escola pode realmente, ou tem condições, no caso, né, formação, enfim, são outros profissionais além da escola. Então, psicologia, fono, oftalmo, otorrino, neuro, psicopedagogia, entre outros. No caso de alguma especialidade que for necessário o encaminhamento do estudante, mas que não estiver listado, a equipe pedagógica pode assinalar o outros e digitar naquele campo, naquele espaço em branco ali onde diz qual, tá? Ele é digitável. Atendimentos realizados com os estudantes, ou seja, o que a escola fez com o estudante para tentar fazer com que ele aprendesse durante o ano letivo. Ele teve apoio individual? Ele teve atividades adaptadas ou diferenciadas? Ele teve matrícula numa sala de apoio, num reforço ou em algum outro tipo de atendimento? Qual? Lembrando que esses são os atendimentos que a escola realiza com o estudante. E, por último, ali um campinho do relatório pedagógico, que é onde eu posso inserir o arquivo em PDF, porque o sistema só aceita PDF, tá? Com informações que são importantes para que o professor, o pedagogo do ano subsequente, ou seja, do próximo ano, acesse essas informações e consiga identificar quais são as maiores dificuldades com relação à aprendizagem, se ele tem algum tipo de dificuldade de socialização, por exemplo, e alguns apontamentos que a escola faça que sejam importantes de serem observados no ano seguinte. A gente vai falar melhor sobre esse relatório, no formato do relatório, os itens que precisa constar, né, para que essas informações estejam relevantes na sexta-feira, tá, gente? Então, aqui eu consigo fazer, clicando ali no botãozinho mais, vai abrir a minha pasta de arquivos do computador, vai abrir só os documentos em PDF, então não adianta tentar inserir imagem, nem arquivo em texto, que só vai abrir o que está em PDF. Seleciono o arquivo que eu quero e clico em abrir. Tá? E eu vou lá em salvar, naquela telinha onde eu posso fazer
anexar, né, esse arquivo, e ele vai ficar assim para mim, com essa forma de visualização no sistema, tá? Então vai ter a flechinha ali para baixo, ou seja, o que significa aquilo? Que eu posso fazer o download, eu posso baixar aquele arquivo depois para estar colocando naquela pastinha daquela turma, no computador da escola. Vou em salvar e depois eu posso ir em voltar para poder acessar o histórico de matrícula novamente do estudante. Quando eu volto, depois de salvar as informações, todo aluno que tiver relatório inserido no sistema, vai me aparecer aquela flechinha ali preta, dizendo que eu posso fazer o download desse relatório, acessar esse relatório, para identificar, então, para ler esse histórico, o que a escola do ano anterior, ou a equipe pedagógica do ano anterior, achou importante, né, informar quem atenderia esse aluno no ano subsequente. Então, eu clico ali na flechinha, vai fazer o download e aí eu consigo abrir, então, esse arquivo e conhecer aquilo que foi colocado. Tá, essa é a parte de inserção no sistema. Esse é o trabalho que a gente está desenvolvendo junto aos municípios neste ano ainda, tá? Como a gente está trabalhando hoje, tanto com rede municipal quanto estadual, é importante que a gente, até o Maurício colocou, né, que essa é uma fase de inserção de dados no sistema, ou seja, o município está inserindo esses dados nesse momento, principalmente das turmas de 5º ano, mas não precisa ser necessariamente só dessas turmas. Eu consigo usar essa funcionalidade para todas as turmas de escolarização, desde a educação infantil até o ensino médio, e todas as modalidades, tá? Mas a gente está focando no processo de transição, porque é quando o estudante migra da rede municipal para a rede estadual. Hoje a gente tem a adesão a essa funcionalidade dos 399 municípios, ou seja, das redes municipais, dos 399 municípios, estão já trabalhando, já pediram acesso, já estão acessando o sistema para começar a inserção dessas informações e dos relatórios desses estudantes. E no ano que vem, os pedagogos da escola estadual, então da rede estadual, vão poder acessar esse sistema e identificar esses estudantes que têm dificuldade. Como que eu faço isso? Por que a gente está passando isso para todo mundo? Porque o pedagogo da escola municipal também pode acessar se for trabalhado com esses dados lá no 4º ano, por exemplo, e que a gente queira identificar esses alunos do 5º, tá? Eu volto lá naquela tela de início, tá? Vou lá no menu do canto superior esquerdo, até relatórios, e seleciono ali processo de ensino-aprendizagem. Eu vou ter 4 possibilidades de relatório desses estudantes, ou seja, de listagem, né, desses estudantes. Vou ter a possibilidade de gerar uma relação de alunos que tenham só com as dificuldades apresentadas, ou seja, eu não quero saber quais foram os atendimentos e nem quais foram os encaminhamentos. Eu só quero saber os estudantes que realmente apresentaram dificuldade. Então, eu vou clicar lá no primeiro ponto, tá? E vou clicar o formato do arquivo que eu quero, se em PDF ou se em ODS, e vou colocar em confirmar. A gente sugere que seja sempre em ODS, porque a gente pode transformar o ODS em planilha do Excel e fica mais fácil de trabalhar com o arquivo depois, inserir filtro e fazer a seleção dessas informações de acordo com aquilo que eu preciso para trabalhar com os professores, enfim, chamar a família e outras coisas que são necessárias enquanto encaminhamento na escola. Posso também selecionar só os encaminhamentos extraescolares, só os atendimentos realizados com o estudante, ou, no caso, um relatório geral que vai me trazer todos esses 3 campos, dificuldade, encaminhamento e atendimento. Aquele campinho ali do ano letivo significa que eu posso puxar as informações de 2020, ou seja, vai me aparecer essa relação de alunos das turmas por turma, tá? Mas eu posso puxar as informações de 2020, do ano anterior, ou deste ano. Por que eu consigo
puxar desse ano. No caso de haver muita movimentação de aluno, de bastante aluno que entra na escola, eu consigo gerar a partir de 2021, porque o relatório, eu posso ter alguma informação inserida pela escola ainda deste ano. No caso dele migrar de uma escola para outra, eu posso ter informação e eu já consigo fazer a seleção deste ano para identificar os estudantes que migraram, né, de uma outra escola, de um outro município, enfim, ou até mesmo da rede particular, porque nós temos algumas escolas da rede particular que utilizam o SERI, e identificar, então, quais são esses estudantes. No caso daquele quadradinho do com formatação ou sem, é para que a tabela apareça com linha ou em branco, né? Como é mais fácil quando ela está totalmente com as linhas preenchidas, a gente fica mais fácil de visualizar as informações. Então, clico no tipo de relação que eu quero, o formato do relatório, e o ano que eu quero puxar as informações, se do ano que nós estamos ou do ano anterior. E aí vai aparecer mais ou menos assim o relatório para vocês. Por que a gente ainda não está com o modelo final disso, tá, gente? Porque a gente deu prioridade, e até essa foi uma conversa que nós fizemos junto com a equipe do SERI, aqui da sede, e com o pessoal da Celepar, que é quem faz o desenvolvimento do sistema. A prioridade neste momento foi fazer com que a função funcionasse mesmo com a parte de inserção das informações. Então, nesse momento, a equipe pedagógica da escola já pode fazer a inserção dos estudantes que têm dificuldade de aprendizagem, já está funcionando bem direitinho. O relatório, né, a forma de gerar o relatório ainda precisa de alguns ajustes, mas eles estão sendo finalizados. Então, eu acredito que mais daqui uma semana, 10 dias, né, Maurício, a gente consiga já ter essa funcionalidade operando da forma como a gente fez a solicitação, tá? Com todos os ajustes que foram solicitados para a Celepar. Então, esse primeiro é o relatório de alunos que têm dificuldade no processo de ensino-aprendizagem. Então, eu consigo identificar ali, ó, qual é a disciplina e a dificuldade que foi apresentada por linha, no caso ali, matemática, raciocínio lógico, interpretação de texto, resolução de situações de problema. Isso foi uma das coisas que a gente solicitou para que agregasse as informações por disciplina. Então, aparecer primeiro todas as de matemática, depois todas as de português. Aqui a gente está mostrando os dados de um único aluno, tá? E aí, cada dificuldade que foi assinalada no campo no ano anterior vai aparecer em uma linha. Então, eu tenho uma repetição do nome desse aluno várias vezes, porque ele teve várias marcações lá naquele campo, na parte da dificuldade. Por que a gente optou, e até foi uma sugestão da Celepar, para que isso tivesse um em cada linha, essas informações aparecessem um em cada linha, repetindo o aluno, né? Para que na hora de aplicação do filtro, eu pudesse identificar os alunos que tivessem dificuldade com interpretação, a dificuldade na resolução de situações, problemas, eu consigo aplicar o filtro e consigo identificar o tipo de dificuldade, todos os alunos que apresentam o tipo de aprendizagem que eu estou selecionando. Então, a ideia de trabalhar com filtro, por isso a importância de gerar esse relatório em ODS. Claro que a gente vai voltar a falar nisso, né, no próximo ano. O departamento relacionado, né, à parte dos pedagogos, do atendimento aos pedagogos, tutores, enfim, vai dar essa assistência, vai estar trabalhando com vocês com relação a isso, tá? Mas para que vocês entendam um pouquinho de como funciona a navegação e a funcionalidade do sistema nessa parte. Essa, então, é a organização do relatório com os encaminhamentos extraescolares, também aqui um único aluno. Veja, eu tenho várias linhas, cada linha mostra uma informação diferente. E esse aqui, os atendimentos realizados pelo estudante, também um único estudante que vai me dando cada linha com um tipo de atendimento diferenciado, né? Uma linha para as atividades adaptadas, uma linha para o reforço, uma linha para a sala de apoio, uma linha para apoio individual e uma linha para o outros, que é aquele campo onde eu tenho a possibilidade de digitação. E por último, aquele relatório geral, então, que é quando eu consigo ter todas as informações num mesmo arquivo. Ele vai me mostrar o atendimento, o encaminhamento e a dificuldade que esse aluno tem. E aí eu vou ter, para cada aluno, uma única linha, tá? Neste caso, não foi feito nenhum encaminhamento para esse aluno determinado. Ele só teve atendimento,
tá? Ele só foi atendido pela escola e ele teve a dificuldade, não houve nenhum encaminhamento extraescolar. Então, ele vai me mostrar as informações de todos os campos, dividido por aluno. Então, é isso. Acho que antes da gente falar aqui, acho que tem algumas questões. Sim, nós temos algumas questões aqui que estão sendo respondidas no chat e nós vamos falar de outras aqui, Ana. Eu trouxe aqui 3 para a gente conversando, que estão diretamente relacionados a como utilizar esse sistema, né? E a pergunta, uma delas aqui, a inicial, é acesso aos pedagogos, né? Como é que devem fazer esse acesso? Então, cada um dos nossos 32 núcleos, temos aí o nosso técnico responsável pelos anos iniciais e educação infantil, que tem um roteiro, um passo a passo de como cada pedagogo, cada pedagoga da escola, ou da Secretaria Municipal de Educação, ou da Escola Estadual de Educação, pode fazer para ter o acesso. O primeiro passo é ter o registro no sistema PIA, né? Ter lá o seu RG e uma senha para acessar o PIA, porque é com esse RG e essa senha que se acessa essa função ser pedagógico. E aí é necessário procurar, então, o técnico de educação infantil e anos iniciais correspondente ao seu município, né? A sua escola, seja municipal ou estadual, lá no Núcleo Regional de Educação correspondente, que esse técnico, junto com a equipe do SERE, no núcleo, tem um passo a passo para iniciar o processo, né, o workflow, o protocolo, para poder permitir o acesso desse pedagogo e dessa pedagoga. Então, são quantos pedagogos o diretor da escola considerar que seja necessário? 1, 2, 3, 4, o próprio diretor, diretora da escola, representante da Secretaria Municipal de Educação, quantos o secretário municipal de Educação achar que deva participar desse processo. Então, não há um número limitado, nem por escola e nem por secretaria municipal ou escola estadual. O importante é que, efetivamente, todas as instituições tenham o acesso e possam auxiliar nesse registro, tanto colocando o registro quanto discutindo a forma de se colocar, auxiliando um ao outro. Então, esse passo a passo inclui o ofício do diretor de escola ou secretário municipal de educação, informando a qual instituição aquele pedagogo, aquela pedagoga, aquele técnico da secretaria ou professor da escola estadual vai ter acesso, tem que assinar um termo de responsabilidade sobre o uso desses dados, é necessário assinar esse termo. Toda essa informação, o técnico do Núcleo Regional de Educação tem o passo a passo para poder orientar. Então, procure o Núcleo Regional de Educação, que esse técnico do NCPM, do Núcleo de Cooperação Pedagógica com os municípios do núcleo, junto com a equipe do SERE, vão providenciar essa documentação para aqueles que ainda não tem o acesso, pois esse processo de acesso ao sistema SERE pedagógico já foi iniciado há alguns meses, esse processo já começou. Então, nós temos aqui na nossa relação de instituições que deveriam ter acesso já concedido quase 100% dessas escolas municipais, escolas particulares também, escolas estaduais, faltam algumas ainda, mas esses acessos já estão, a grande massa desses acessos já está liberado. E uma coisa importante, né, que é importante lembrar, que a partir do momento em que esse acesso é permitido, né, o núcleo informa que esse acesso já está permitido, é só entrar no sistema SERE com o seu RG e aquele login do PIA, já tem o acesso ao sistema SERE pedagógico, a função SERE pedagógico no sistema SERE, não a todo o SERE, mas essa função SERE pedagógico para essa ação que nós estamos dizendo. E é importante que, no mínimo, a cada 30 dias, esse pedagogo, essa pedagoga, faça o acesso, porque é uma regra no sistema em que, se passar 30 dias e não for feito um acesso, mesmo que seja um acesso sem registro algum, apenas o acesso é importante. Apenas o login no sistema. Isso, apenas o login no sistema, coloca o RG, coloca a senha, acessou no sistema, se tiver algo para atualizar, já colocar ali, de acordo com o que foi explicado na live de hoje, já coloca. Se não, é necessário fazer isso para que essa regra do sistema não tenha que fazer com que seja necessário uma nova solicitação para o núcleo. Não, desbloqueio, né, do exato. acesso. Não todo o processo desde o início, mas solicitar o núcleo novamente, né, a reabilitação do acesso, para que isso não precise acontecer, já faz esse acesso no mínimo a cada 30 dias, para poder ir mantendo
esse registro ativo. Então, como as equipes pedagógicas fazem para acessar, solicite ao Núcleo Regional de Educação o workflow, o protocolo, os documentos que eles já orientam para esse acesso. É bem importante que esse movimento de solicitação de acesso seja feito ainda esse ano, porque quando a gente retomar com o período letivo, vocês já voltem com acesso ao sistema. A partir do momento que o secretário montar a turma no sistema SERI, vocês já vão conseguir acessar as informações do ano anterior. Por isso que é importante começar com esse processo de solicitação de acesso agora, para que no início do ano vocês já consigam acessar essas informações no ano que vem. Isso, porque o foco agora, é claro, como nós falamos do nosso foco aqui, que é a transição do 5º para o 6º ano, é o registro das informações dos estudantes do 5º ano das escolas municipais. Mas nós já falamos aqui mais de uma vez que esse processo ele vai estar relacionado a todos os anos, a todas as etapas da educação básica, né? E com relação a essa ênfase, agora tem essas duas outras questões aqui, né, Ana? Que é quando, né, que a pedagoga consegue inserir o relatório, se a pedagoga consegue inserir o relatório depois do encerramento do ano letivo. Essa é uma questão importante, né, Ana? Não consegue. Então, durante o período de vigência da matrícula, a equipe pedagógica consegue inserir os dados ou o relatório a qualquer tempo, desde o momento em que o aluno foi matriculado até o encerramento do ano letivo. Então, se houve encerramento do ano letivo, a gente já não consegue, ou transferência, por exemplo, tá? A gente já não consegue mais inserir. No caso de um aluno pegar a transferência e eu quero colocar as informações dele no sistema, eu preciso fazer isso antes que o secretário movimente ele da escola. A partir do momento em que o secretário realizar a transferência, a gente já não consegue mais inserir informação na matrícula da nossa escola. Quem vai conseguir fazer o acesso depois no campo é o pedagogo da outra escola para onde o estudante vai, tá? Então, sempre no período de vigência do ano letivo, tá? A partir do momento de matrícula, da formação da turma, até o final do ano letivo. Então, encerrou o ano letivo, né? Gerou o relatório final, toda aquela coisa, encerra o prazo de inserção desses dados no sistema. E essas informações vão fazer parte da vida escolar do estudante, né? Elas vão ficar lá gravadas, não serão substituídas ano a ano por outras informações. Essa informação é relativa àquele ano em que o estudante esteve naquele estabelecimento com aquelas características. E no ano seguinte, evoluindo ou não, outras informações que também vão ficar registradas no seu histórico, aí, ano a ano, de toda a sua vida escolar na educação básica. É importante falar que a gente está focando, né, no trabalho com relação aos 5º anos, por conta do processo de transição, mas as escolas já conseguem utilizar o sistema a partir da educação infantil, até o ensino médio, tá? Educação de jovens e adultos, enfim. Então, se a escola tiver disponibilidade e quiser iniciar esse trabalho com as outras turmas, ela também pode, a partir do momento que a pedagoga tiver esse acesso a essa função SERI pedagógico. E a Ana falou em educação infantil, né? E com relação à aplicabilidade do relatório na educação infantil, não só o relatório, né, Ana, mas a inserção das informações na educação infantil, tem alguns detalhes que é importante a gente comentar aqui, porque essa pergunta veio numa boa hora. A organização da educação infantil é diferente, porque eu não tenho essa dificuldade de aprendizagem, né, relacionado ao componente curricular, a disciplina, enfim. Então, esse primeiro campo não funciona. Não funciona também o campo de atendimento realizado, mas eu consigo marcar se houve algum tipo de encaminhamento. Deixa eu voltar lá a tela, acho que fica melhor para identificar ali. Veja lá, eu consigo fazer a marcação no campo encaminhamento extraescolar e eu consigo inserir o relatório em PDF do estudante. Mas eu não consigo fazer
não consigo clicar nas informações referentes à dificuldade e nem atendimento por conta da especificidade da educação infantil, tá? É uma questão pedagógica, é uma questão de concepção do que é educação infantil e de como trabalhar com ela. A gente também vai trabalhar na perspectiva da educação infantil, mas esse é o nosso próximo passo da transição da educação infantil para os anos iniciais. Assim como haverá outros passos de outras transições, como do ensino fundamental para o ensino médio, mas é uma outra situação diferente dessa, né? A utilização dessas informações que as outras instâncias da Secretaria de Estado vão poder tratar com aqueles responsáveis por esse tipo de transição, do ensino fundamental para o ensino médio. Então, o nosso foco aqui permanece sendo o ensino fundamental. Claro, também da educação infantil para o ensino fundamental, mas não vamos tratar disso hoje. Essa solicitação para que os pedagogos, né, que pudessem fazer essas alterações no sistema foi justamente para que a gente não tivesse a responsabilidade da inserção desses dados com o secretário. Até porque o secretário, ele não tem a formação no sentido de entender a importância, né, e quais são as informações que são necessárias, ou às vezes nem mesmo existe um diálogo muito bom entre a secretaria e a equipe pedagógica. Então, a partir do momento que o pedagogo, que o próprio pedagogo consegue acessar e inserir essas informações, a gente evita muita burocracia dentro da escola e a gente otimiza esse trabalho no sentido de agilidade mesmo, de não perder tempo e de conseguir dar um atendimento de mais qualidade, né, para esses alunos que realmente apresentem dificuldade. Ana, nós estamos caminhando aqui para o final dessa live, né, dessas questões iniciais desse processo de 5 lives, e nas demais lives, né, nós vamos falar dos outros temas relacionados. Essas lives que estão sendo colocadas na tela agora, para a gente poder ver os temas de cada um. Amanhã temos mais uma, depois dia 2, no dia 30, no dia 1º, dia 2 e dia 3, e cada uma delas um tema específico. E nós vamos falar mais sobre o relatório, então, inclusive alguns exemplos, né, do que eu escrevo no relatório, um modelo, uma orientação, como sugestão, para que nós possamos ter um grau de uniformidade na hora de registrar essas informações e aí poder ter mais... utilizar essas informações com mais propriedade, né, Ana? Então, as outras lives nós vamos tratar mais especificamente de outros detalhes a respeito do que registrar, né? Isso. Amanhã, então, a gente vai conversar um pouquinho sobre a questão da avaliação da aprendizagem, porque é a avaliação da aprendizagem que vai me dar subsídio no sentido de identificar a dificuldade que o aluno tem e também, depois de organizar essa documentação, né, esse relatório de aprendizagem desse estudante. Então, a gente vai conversar um pouquinho sobre a avaliação, a relação da avaliação com o currículo, com o plano de trabalho docente, nessa perspectiva de uma avaliação que seja realmente formativa, diagnóstica e que não seja nem excludente, nem sirva somente como uma forma, né, de aferir uma nota que não corresponde ao que, de fato, a criança ou o adolescente aprendeu, que não corresponde à realidade de aprendizagem dele. No dia 1º, então, as meninas da educação especial vão conversar com vocês sobre os atendimentos que são ofertados para esse público, então, para aquele estudante que não vai ser inserido no sistema, mas que também precisa de atendimento, então vai ser feita essa orientação, pensando também nesse processo de transição, porque o aluno que é da educação especial, ele é da educação especial nos anos iniciais e ele também continua sendo da educação especial nos anos finais. Então, as meninas vão conversar com vocês um pouquinho sobre isso. Na quinta-feira, então, dia 2, as meninas vão conversar ainda sobre a questão da educação especial, como organizar os relatórios, os documentos, os encaminhamentos, enfim, desse estudante da educação especial. E no dia 3, a gente conversa sobre a organização desses documentos, elaboração do relatório, como os encaminhamentos que a gente pode fazer a partir da identificação das dificuldades, enfim, desses estudantes que têm dificuldade, tá? Então, vamos conversar um pouquinho de onde partir para a elaboração do relatório de aprendizagem, a parte do contexto socioemocional do estudante, da questão da orientação para os anos, para o ano anterior, para o ano subsequente, e também como que eu trago esse estudante, como que eu organizo as avaliações do estudante que precisa, que não é da educação especial, mas que também
precisa de um atendimento diferenciado na hora de elaboração, de um instrumento diferenciado de avaliação ou de um atendimento diferenciado pensando num currículo, porque o objetivo de aprendizagem é o mesmo para todos esses estudantes. No entanto, a forma como eu organizo o trabalho e como eu atendo esse estudante, ele é diferente porque ele tem que ser de acordo com aquilo que o estudante realmente precisa. Então, essa é a nossa sequência, né, das próximas 4 lives, que vão acontecer, então, até sexta-feira. É um início de formação, não vai dar conta da gente conseguir discutir tudo o que precisa, pessoal, mas é um primeiro passo, né? Um primeiro passo importante da gente dar ainda esse ano, pensando que a gente tem um ano que foi... ainda tivemos, né, bastante problema com relação aos estudantes não terem acesso à escola por conta da pandemia, né? Então, foram atendidos de forma remota ou mesmo de forma híbrida. No entanto, a gente sabe que a qualidade, né, do atendimento, tanto do híbrido quanto do remoto, não é a mesma coisa do presencial. Então, a gente tem esse estudante que está saindo, né, de 2 anos de pandemia, praticamente está indo para um 6º ano, e a gente precisava, então, agilizar isso, e por isso que a gente, né, organizou toda essa discussão, mesmo que de forma não tão aprofundada, mas já para poder inserir essa cultura de utilização dessa funcionalidade na escola a partir de 2020, no caso do 2021, no caso das escolas municipais, e 2022, no caso das escolas estaduais. E o material relacionado a essa apresentação, esse passo a passo, essas telas estão disponíveis aí, esse material aqui, essa apresentação que nós estamos vendo, está disponível aí na descrição do vídeo, quando você... Para download, você pode baixar essa apresentação, essas informações todas estão aí, inclusive as datas, horários e links para a live. Essas mesmas datas, horários e links estão no ofício 79, que foi disponibilizado para os nossos núcleos regionais de educação. Nossos técnicos de educação infantil e anos iniciais têm todo esse material. Procurem os nossos técnicos aí nos núcleos para, se precisar de algum subsídio, tiver alguma dúvida. E todas essas lives, inclusive a de hoje, né? A live do dia 29, essas que nós vimos agora no vídeo 30, 1º, 2 e 3, estarão todas disponíveis para público no YouTube. No momento em que quiserem acessar, assistir novamente, estará disponível lá. E nós vamos encerrando aqui, né, Ana? Isso. O nosso primeiro encontro, e aguardamos todas e todas amanhã, de novo, dia 30, às 16 horas, no link que já está disponível aí, vocês já têm, para que a gente possa continuar a nossa conversa sobre transição, né? Sobre a nossa articulação pedagógica do ensino fundamental no Paraná. Um grande abraço a todos e todas, e muito obrigado pela atenção. Um abraço e até amanhã.